Bom dia, queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, que envolve a construção das teses antagônicas, para o texto dissertativo argumentativo. Eu pedi para que vocês lessem, as páginas 62 e 63, a fim de resolverem os exercícios. Então, eu vou relembrar um pouquinho sobre o que são essas teses antagônicas, para depois nós irmos para a nossa correção, correto? Lembrando que estamos aí no passo a passo da construção do texto dissertativo argumentativo, um texto extremamente importante, para todos os momentos que vocês ainda, as etapas que estão por vir, já preparando vocês para o ensino médio. Esse texto é extremamente importante. Então vamos lá. Vocês podem ir para a página 62. Vou falar um pouquinho sobre essa defesa de teses antagônicas. Lembrando da nossa estrutura, para começar o texto dissertativo. Lembram que nós fazemos primeiro uma tese que responde à pergunta: pretendo mostrar que, e tem que ter aquela estrutura: sujeito mais verbo mais complemento. A seguir, eu uso o quê? Uma conjunção explicativa, normalmente pois ou porque, e faço a seleção dos argumentos do mais fraco para o mais forte. Vou elencando esses argumentos. Isso na introdução. Apenas eu cito esses argumentos sem muita explicação. Essa explicação eu deixo para o desenvolvimento. Então, indo para o desenvolvimento, vocês vão iniciar pelo argumento 1, com estatísticas, citando os textos de apoio, que vocês tiveram sobre o tema proposto. E em seguida vocês vão desenvolver o segundo argumento. Até aí tudo certo, nós trabalhamos bastante isso. Aí chega a vez da tese antagônica, O que é a tese antagônica? É uma ideia contrária àquela que você está defendendo no início, na introdução, porque eu tenho que mostrar o ponto de vista contrário ao meu, para que assim eu consiga convencer o maior número de pessoas sobre a tese que eu pretendo provar. Então, num dado momento, você faz uma tese contrária à sua, na mesma estrutura, com as mesmas colocações, não repetindo conjunção. Se lá na introdução eu utilizei um pois, agora eu vou usar um porquê. Sempre pensando em palavras que não foram usadas, para que eu não perca pontos por repetição, por vocabulário restrito, por pouco vocabulário, pouco conhecimento lexical. Então vamos lá. Feita essa tese antagônica, você vai fazer um argumento contrário. Esse argumento contrário, ele é favorável à tese antagônica, mas contrário à sua defesa. Então você vai fazer uma tese contrária à que você defende no desenvolvimento, provavelmente no terceiro parágrafo, porque nesse momento você já desenvolveu 2 argumentos e agora você lança a tese antagônica. Aí ela vem com o argumento contrário, com uma conjunção explicativa. E depois você tem que refutar tudo isso com o seu terceiro argumento, que ainda não foi usado. Como eu lanço esse terceiro argumento? Com uma conjunção adversativa. Porém, mas, contudo, todavia, entretanto ou no entanto. Assim, você destrói a sua tese antagônica e o argumento contrário e volta para a sua tese de defesa antes de ir para a conclusão. Lembrando que a sua tese antagônica, ela não pode ser mais forte do que a sua tese introdutória, porque senão você acaba diminuindo o seu ponto de vista que está sendo defendido e colocando em ênfase mais aquilo que você não defende do que o que você defende. Então, cuidado com a tese antagônica. Ela só está ali
para esclarecer quem ainda não foi convencido do que você quer provar. Tudo bem? Então, passando por essa colocação, esse conteúdo de teses antagônicas, nós fizemos aí uma explicação sobre o que vocês, tiveram que dar uma estudada conforme foi pedido. Aí agora nós vamos para a página 66, que vai para a correção dessas atividades. Aqui nós temos exploração e descoberta, onde nós faremos agora a correção. A seguir se apresentam teses e argumentos adaptados de textos encontrados em livros, jornais, revistas e páginas da internet. Analise-os detidamente para descobrir os principais tipos de argumentos que se usam para defender teses. Então, nós temos aqui o texto 1, que vocês tiveram como atividade para ser feito. Vamos lá. Sair de casa e enfrentar o trânsito nas grandes cidades está se tornando insuportável. As pessoas estão irritadas, cansadas e agressivas. As ruas sujas. O barulho de arrebentar os tímpanos. A causa dessa situação crítica é a proliferação dos automóveis. Há mais carros do que espaço para com eles trafegar. O brasileiro passa em média 2 horas por dia dentro do carro apenas para fazer o trajeto entre sua casa e o trabalho. Quando chega um feriado, o sofrimento se transfere para as estradas. O que deveria ser um momento de descanso e descontração se transforma num martírio. Caminhamos rumo ao caos inevitável. Se não forem tomadas medidas drásticas, o problema dos automóveis nas regiões urbanas será cada vez mais parecido com o do cigarro. Continuarão sendo fabricados e vendidos, mas surgirão cada vez mais obstáculos a seu uso. O aumento cotidiano de veículos em circulação prenuncia a falência dos sistemas de transporte. Bom, feita essa leitura, vocês tinham aqui que responder as questões com base no texto, fazendo associação às duas colunas. Então, nós temos aqui, como tese, que é o problema exposto, nós temos o trânsito insuportável nas grandes cidades brasileiras. Então, a tese é essa. Pretendo mostrar que, o problema exposto, o trânsito insuportável nas grandes cidades brasileiras. Qual é a causa desse problema? É o aumento do número de carros em circulação. Qual a consequência do problema? É o caos inevitável, Restrições ao uso dos automóveis e falência dos sistemas de transporte. Ficando, então, C, A, B. As alternativas aí corretas são C, A, B. Vamos para a página 67, então, fazer a correção do exercício seguinte, Nós temos ali 1.2. Observe que o texto, de onde foram extraídas a tese, causa e consequência, foi publicado em 1995. Se você mora em uma grande cidade, já visitou alguma ou tem notícias sobre o que acontece com o trânsito dos grandes centros urbanos brasileiros? Poderia dizer se a consequência prevista pelo autor se tornou realidade? Bom, aqui nós podemos concluir que, de modo geral, ainda que algumas providências tenham sido tomadas, como rodízio de carros, corredores exclusivos, para transportes coletivos, criação de ciclovias, visando estimular o uso de bicicletas, e também o incentivo à carona solidária, isso nós observamos que acaba que ajudou, mas nós ainda continuamos vivendo com um trânsito caótico. Então, há sim medidas que ajudam, porém ainda há problemas nesse quesito. Ainda há problemas, sim, com o trânsito caótico, ok? Indo para 1.3, e ressaltando aí
a estrutura da dissertação de causa e consequência, lembrando que a causa, ela vem antes, ela é anterior à consequência, né? Para toda consequência houve uma causa anterior, né? Se eu digo assim, não fui bem na prova, é uma consequência. Qual foi a causa? Não me preparei adequadamente. Então, vocês sempre têm que conseguir identificar o que veio primeiro. O que veio primeiro é a causa, certo? A dissertação também pode ter essa estrutura de causa e consequência. Você pode iniciar citando as causas na introdução e desenvolver a seguir as consequências. Também há um tipo de estrutura da dissertação argumentativa. Bom, indo para 1.3, uma questão pessoal, certo? Onde pergunta: você poderia fazer algumas propostas para resolver esse problema? Quais? Porque seriam eficazes para melhorar o trânsito? Essa questão pede para vocês elaborarem propostas, que é justamente para vocês treinarem a conclusão, que é o último item a ser trabalhado na dissertação, né? Na proposta, na conclusão do texto dissertativo, você deve elencar propostas, né? Métodos de melhoria, uma intervenção para que consiga se reduzir ou eliminar o problema, mostrando o percurso a ser percorrido. Não adianta você dizer o que fazer e não explicar como fazer, né? Você tem que indicar os métodos para que aquele problema seja melhorado, ok? Então, agora nós vamos aqui para a leitura da página de vocês, que é 67, que vem uma explicação sobre causa e consequência. Para analisar um problema apresentado em uma tese, o exame de suas causas, porque ocorreu, fatores responsáveis por seu aparecimento, e de suas consequências, o que esse problema provocou ou poderá provocar. Conduz à proposta de soluções. Em geral, a solução consiste em neutralizar, né? Fazer perder a força, no caso, tentar eliminar essas consequências. Por exemplo, se o problema do trânsito tem como causa o grande número de carros, a solução ela pode ser neutralizar com a criação de ruas mais largas ou de várias alternativas de percurso para chegar ao mesmo lugar. Também adotar medidas que diminuam o número de carros, né, em circulação. Então aí são várias ideias que entram na questão da proposta de intervenção. Para isso, nós vamos para a página seguinte, né, que aí nós temos alguns exercícios que são da página 69, né, agora. A questão do texto 2, da página 68, que nós vamos ler agora o texto 2. O texto 2, deixa eu encontrar ele aqui. O texto 2, valores são esse aqui. Valores são referências morais que uma dada sociedade, numa determinada época, considera como verdade. Assim, há valores como o bem, a beleza, a bondade, a pureza, a perfeição, a verdade, etc. Os valores são sempre condicionados a uma época. Por exemplo, o trabalho que hoje é considerado um valor extremamente importante, né? Como o trabalho dignifica o homem, era objeto de absoluto desprezo nas sociedades aristocráticas. Provérbios e máximas são formas pelas quais se exprimem valores e verdades tidas como eternas. Uma forma de evidenciar que esses valores e essas verdades não são eternos consiste em modificar esses provérbios. Bom, pessoal, como o nosso vídeo já está com quase 15 minutos, eu vou dividi-lo em duas partes, tá? Nós vamos continuar a página 67 no vídeo que vai estar com a parte 2, ok? Vocês terão que assistir 2 vídeos, tá bom? Obrigada. Vamos pro próximo.